News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara Oliveira, vem aí mais uma rodada de fim de semana. Há 3 semanas que a gente anda reclamando aí. Só 3? Aliás, há 3 semanas não, há diversas rodadas, na verdade. Sei lá, deve ter uns bons meses aqui que a gente está reclamando. Algum tempo, aliás, um longo tempo, diga-se de passagem. Dimara, temos aí jogos de Cruzeiro, Atlético e América neste fim de semana. Amanhã o América enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo. No domingo o Atlético pega o Ceará na Arena do Jacaré. E o Cruzeiro tem um joguinho fácil assim, né? Lá no Olímpico contra o Grêmio, né? Todos têm jogos fáceis. É, moleza, né? Principalmente é fácil porque eles estão jogando muito, né? Né? Um futebol assim de primeira, né? Pois é, quando a gente diz que os jogos estão cada dia mais difíceis, não é só pelo adversário, né? Pela rivalidade, porque até nem tem rivalidade contra o Ceará, né? Apesar do retrospecto do Atlético ser péssimo contra o Ceará, que são 3 derrotas e um empate nos últimos anos, né? Tem esse tabu, mas é principalmente pelo que eles não estão apresentando, né? Eu acho que isso é o que tem contado mais quando a gente diz, olha, vão ter muitas dificuldades, né? A situação não vai ser assim tão fácil. Quanto à América que vai enfrentar o Palmeiras, você vê que os jogadores vão chegando também e já vão entrando na equipe, né? É o caso do Everton agora, porque você não tem muita saída, não dá para esperar muita coisa. Você tem que tentar resolver uma situação no momento. E a situação do América é só um milagre salvo. Eu acho engraçado um jogador estreando, vindo como contratação a 12 rodadas do fim do campeonato, né? Incrível, né? No último dia de contratação. É evidenciar a falta de planejamento que a gente, inclusive, vem dizendo ao longo dos últimos dias. Ao longo das últimas semanas também, não só ao longo dos meses, né? Enfim. A gente está falando desde o Mineiro, né? Vamos ser sinceros, né? Da situação. Então, o América, a definição do Givanildo para o time que vai enfrentar o Palmeiras, mesmo que ele não tenha confirmado, também não dá para fugir muito disso aqui também, porque as opções são poucas e eles mexem muito e acaba ficando mais complicado, né? Neneca, Anderson, Micão e Everton Luiz, Marcos Rocha, Dudu, Amaral, Luciano e Gilson, André Dias e Kempis. Deve ser essa a equipe do América. Eu gosto do André Dias e do Kempis. Acho que eles ali na frente são realmente o que a gente tem tido de melhor em termos ofensivos nas equipes mineiras nesse Campeonato Brasileiro. Claro que quando a gente diz assim, o América vai enfrentar o Palmeiras lá, ponto. O Palmeiras é uma equipe, eu já disse aqui por várias vezes, e acho que ela não está numa situação pior, porque o Luiz Felipe consegue manter a situação... Ele é acima da média. É acima da média. E hoje talvez seja desses treinadores de ponta o único que está fazendo a diferença, que você pode dizer assim, olha, o time não está tão ruim por causa dele. Né? Mas é uma equipe limitada, tem muitos questionamentos, mesmo que você fale de nomes individualmente, esse time não chegou a um coletivo mesmo que você possa dizer, olha, é o Palmeiras e vai ser muito complicado. O América é que tem que se complicar sozinho, né? Ele até consegue sair na frente dos seus adversários e depois ele acaba pecando ali atrás e levando os gols. Lembrando que o jogo do América é no sábado, então sábado a gente já sabe se o América vai precisar de quantas mais vitórias para sair ou não dessa zona de rebaixamento. Se a reza vai ter que ser ainda mais forte ou não, né? É verdade, Agora, no Atlético, ainda tem expectativa aí da volta do goleiro, né? Do Renan, que teve a questão com a irmã dele no final de semana, mas eu acho muito difícil que até pelo emocional dele ele tenha essa condição. Vai depender muito de uma conversa que ele vai ter com o Cuca, né? De como que ele vai estar se definindo aí. Mas a gente também já tem estreia, que é o Carlos César, né? Que vai estrear à frente da torcida, porque ele já entrou na última partida. Aliás, ele chegou e foi também, é um desses. Né? Foi, vamos lá, né? Não dá tempo de esperar. E ele vai para a Arena do Jacaré, onde a gente sabe que tem aquela pressão do torcedor natural. O torcedor fica ali pertinho, né? Muito fica fungando perto, no cangote do jogador, que é uma beleza, né? E os laterais do Atlético, principalmente, é que reclamam muito disso, né? Porque tem uns que vão... Você vê naturalmente que eles vão entrando pro meio, O cara vai centralizando a jogada ali. A jogada. Eu falei, gente, eu quero sair de perto deles. Porque... E olha que a gente tá falando de uma torcida que até não cobra, assim, efetivamente, durante o jogo, ela tem meio que um certo respeito, né? Continua... gritando o nome do jogador, mas tem uns que ela realmente não aguenta mais. Ali. E aí fica complicado para ele por ali. Então ele deve fazer a sua estreia. Existe essa dúvida do Neto Berola, que saiu contundido ontem do treinamento. Se não der para ele vai com o André ao lado do Magno Alves. Interessante que o André, quando ele iniciou...
Ele começou no Atlético, a impressão que a gente tinha, até porque ele estava marcando gols e tal, que ele ia assumir essa titularidade e não ia deixar mais escapar, né? Hoje já não é uma situação dessa. Você tem o André livre, né, de suspensão, de cartão, de contusão, e ele não é a primeira opção. Estão aguardando o Neto Berola, que até então sempre foi uma opção para segundo tempo, né? Mas a coisa mudou, assim, no decorrer do campeonato. O Flávio Carvalho que brinca muito, gente, pelo amor de Deus, Neto Berola virou a salvação do Atlético, dá para você ver a situação que os times mineiros vão se encontrando, né? Vou repetir uma palavra que alguns ouvintes já até me falaram aqui pelo Twitter, que eu gosto muito de usar, é periclitante. É periclitante, Neto Berola. E assim, não que a gente diga, não que a gente não ache que ele tem alguma possibilidade, mas é porque é aquela história dele do disparar sem muito objetivo, né? Tudo bem que ele puxa uma marcação que fica todo mundo desesperado com ele correndo daquele jeito, mas ele não tem tanta objetividade. E mais do que isso, a finalização é muito ruim, que é o que o Atlético precisa, né? Eu concordo sempre quando o Cuca disse que a gente sente uma evolução de meio, de movimentação da equipe, mas que aquela última bola, né? Quando você vai finalizar e até a saída de bola do Atlético, você sente um pouco ainda de vacilo do pessoal, né? Você não sente... Gente, a gente está chegando à 27ª rodada e a gente ainda está falando disso. Acho que isso é que comprova muito do que a gente está tendo em termos de Campeonato Mineiro. Ainda falando de Campeonato Brasileiro, falando... Tá quase o Mineiro Dimara tá perdida já também, tá todo mundo, né? Ainda falando de ataques cardíacos, no Cruzeiro parece que a dupla que vai ser formada para o ataque contra o Grêmio, Elber e Bobô. Não é isso, não? Olha só, isso foi nos 2 últimos treinamentos, né? Mas em agora 20 minutos tudo pode mudar. E acho que mudou. Parece que ele vai só com o Bobô na frente, o jogo é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Tá vendo? Só eu que tô perdida? Você também. Eu, então, eu não nego, eu sou cruzeirense. A Lu já ficou quietinha, que é pra ela nem saber o que tá acontecendo. Não, tô aqui de ouvido em pé, prestando atenção em tudo. Pelo menos no treinamento dessa manhã, é claro que ainda falta uma confirmação, né? Sérgio Manuel, Charles, Everton, Roger e Montijo, meio, com o Bobô na frente. Aí a gente vê mais uma vez aquela situação do Montijo ir à frente para jogar ao lado do Bobô. Eu acho que ele perde muito fazendo essa função. Perde espaço para jogar. Né? Tudo bem que ele tem o Roger para estar carregando essa bola, mas vamos ser sinceros, o Roger nos últimos jogos não tem conseguido fazer isso, até porque a condição técnica dele não tem ajudado, e nem física, nem né? Física. Então, você vê que, mais uma vez, o posicionamento deve ser com o Montijo ao lado do Bobô. Eu não gosto do Cruzeiro jogando dessa forma. E aí vem muito daquela história. O Wagner Mancini chegou agora. Quer dizer, alguém falou pra ele, olha, a gente vai, né, bora ele ali, né? Ou falou pra ele... Talvez seja esse o seu caminho mesmo, né? Colocar para ele. Mas eu acho que o Cruzeiro perde muito na armação, perde muito na qualidade do meio, com o Montijo muito ali. Porque ele vai ter que voltar muito. E um jogador que todo mundo fica de olho, que sofre uma marcação muito forte, a tendência é que ele jogue menos, atuando no que não é a sua posição. Então, não sei se essa seria a melhor saída. De qualquer forma, Léo e Vitorino, o Vitor numa lateral, o Gabriel, o menino, na outra. Tomara que dessa vez ele entre com aquele posicionamento que a gente espera um pouco mais maduro, né? É difícil para os meninos entrarem nessa situação. Uma barca furada para botar a meninada, né? E a novidade para a torcida é que o Farias será relacionado. Farias, então, retornar depois daquele período paradinho, né? Quem passa sempre volta, gente. No futebol mineiro, pelo menos, né? É tábua de salvação. Então, assim como disse o Flávio Carvalho em relação ao Berola, se o Cruzeiro depender do Farias para se recuperar... E abração pro Fábio, ídolo da torcida cruzeirense, que hoje faz 31 anos. Muito bem. Parabéns. Vamos rezar para Nossa Senhora do Futebol Mineiro, hein, minha gente? Dimara Oliveira de volta às 14h, na tela da Band com Minas Esporte, às 6h35 no Jornal Band News Minas. Segunda edição, ótimo fim de semana e que segunda-feira a gente fale sobre coisas boas aqui, Dimara. Sempre otimista, vambora. Sempre otimista.